A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus venha abençoar a tua vida por estar neste canal. Irmãos, eu queria contar uma experiência o qual Deus me visitou grandiosamente no dia de hoje, sábado, dia 10/11 de 2018. É um alerta, aleluia, glórias a Deus, é um alerta para todo o povo de Deus, glórias a Deus. E você que tem temor, você que tem zelo pela palavra do Senhor Jesus Cristo, você irá gastar o teu tempo ouvindo este áudio, glórias a Deus. Advertência, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É um alerta que Deus está dando todo o teu povo, aleluia. Irmãos, eu recebi um áudio, queridos, de um irmão, aleluia, o qual este irmão, eu estava conversando, este irmão é muito abençoado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e este irmão me mandou um áudio, e enquanto eu escutava este áudio, Deus me visitava com a presença linda, aleluia, maravilhosa, o qual Deus falava tremendamente no meu coração, aleluia. Deus falava da seguinte maneira: filho meu, pega um lápis e uma caneta, aleluia, você vai escrever o que eu vou colocar em tua mente, aleluia, glórias a Deus, e você vai colocar em teu canal e deixar como aviso aos meus filhos, aleluia, o qual Deus falava da seguinte maneira na minha vida: filho, escute o que eu vou te falar, porque falta pouquíssimo tempo, mesmo sabendo que muitos não irá dar crédito a este áudio, mas mesmo assim poste, porque meus verdadeiros adoradores irão ouvir e deixar este áudio guardado para seus entes queridos, que irá ficar na grande tribulação. Muitos deles irá zombar deste aviso neste momento crucial da terra. Muitos estão gastando seu tempo com coisas banais que não estão edificando-os em nada, mas para este áudio será poucos os que terá o temor, os que eu estou deixando algum deles. Nem ouvirá este áudio os que não te... aleluia, nem chegará a ouvir este áudio os que não terá temor, mas os que ouvirem será resplandecido, encobertado com o meu poder em suas vidas. Mas ai daqueles que não ouvir estas palavras, pois diga aos meus filhos: este áudio será para os que ficarem, pois você já estará comigo nos céus. Glórias a Deus. Deus tocou ali no sofá ouvindo este áudio, Deus me tomou com a glória, com a santidade, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus colocou, me fez, aleluia, me fez escrever toda esta mensagem, o qual estou deixando vós aqui, aleluia. Você que tem temor à palavra do Senhor Jesus Cristo, este áudio que eu vou estar deixando na sequência, escuta que Deus vai te honrar, glórias a Deus. Você sentirá a presença do Senhor de uma forma tremenda. Que Deus abençoe a tua vida. O que fazer se você perder o arrebatamento? É de extrema importância que esta gravação seja ouvida antes e principalmente após o arrebatamento, pois poderá trazer salvação para aqueles que ficarem quando já não houver mais ninguém para lhe ensinar o que fazer e para dizer o porquê isso aconteceu. Então entendamos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo e que formos encontrados irrepreensíveis no dia do arrebatamento, e aqueles que ouvirem esta gravação depois, que o arrebatamento é uma realidade das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Se o arrebatamento fosse agora, você subiria? Porém, aqueles que não sabem se vão subir, não sentem a mesma alegria sobre o fato do arrebatamento como eu sinto, porque não sabem se irão estar nos céus. Mas eu trago boas novas. Ainda depois do arrebatamento vai existir esperança. A Bíblia diz claramente que o arrebatamento será o evento mais chocante de todos os séculos na história. Imagine como será milhares e milhares de pessoas desaparecerem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Alguns servos fiéis de Deus não vão passar pela morte física, não terão funeral. Aleluia! Na verdade, muitos não serão velados, nem todos dormiremos, que quer dizer, uns morrerão, mas outros não. Glória a Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pode ser que esteja tomando seu café da manhã, ou talvez na escola, ou quem sabe no culto de domingo, ou na praia no sábado, talvez andando pelas ruas. No momento, num abrir e fechar de olhos, pronto, já aconteceu. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e serão transformados. O texto quer dizer o que está escrito. Este será o dia em que todos os jornais irão usar os seus maiores recursos para imprimir, com inigualável destaque, essa notícia. Quando a guerra dos anos 40 chegou ao fim, as grandes letras vermelhas anunciavam o fato. Pois pode ter certeza que este será o maior trabalho a ser realizado pela imprensa. O relato do desaparecimento de milhares de pessoas. As maiores letras que a imprensa tem reservado serão para o arrebatamento. Se estiver aqui quando a imprensa usar essas grandes letras, então saberá que o arrebatamento aconteceu realmente. E você perdeu o maior de todos os eventos que já tomaram lugar sobre a face da terra. Então, desde já, eu lhe advirto. Se estiver aqui nesses dias, agarre essa gravação e esconda, senão ela será confiscada pelo anticristo. Qualquer pessoa que for pega com o ponto de não se importar com seus estilos de vida. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, ato de se santificar. Santificar, ser santo. Santo, aquele que vive conforme a lei de Deus. Indivíduo de vida exemplar e de conduta irrepreensível. Sendo assim, eu lhe pergunto, você se encaixa nesses atributos? Porque a palavra diz que somente quem tiver estes atributos verão a Deus. Busque de todas as suas forças ter o conhecimento da palavra, para que possa ser encontrado digno de subir no arrebatamento. Oséias 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Em Lucas 21:36 diz, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ore. Ore, e pode ser que você esteja achado digno de escapar de todas essas coisas. Você sabe que tipo de cristão vai perder o arrebatamento? Homens e mulheres que acham que por terem obtido a salvação, já estão com a vida eterna garantida. Estão enganados. A salvação nos é dada de graça, porque pela graça sois salvos. Mas a vida eterna é somente para os que vencerem. Ao que vencer darei vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Isso significa que se um dia seu nome foi escrito no livro da vida, através da salvação, mas você não conseguiu vencer o pecado, seu nome vai ser riscado do livro da vida. Pois todos os que estiverem em pecado ficarão para trás, pois nenhum pecador entrará no reino de Deus. Vão perder o arrebatamento aqueles que viverem apartados da verdade de Cristo sem santidade. Estes não verão a Deus. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sendo assim, nenhum destes entrará no reino de Deus. Jesus Cristo está vindo para um povo puro, imaculado e sem mancha. Então você pergunta, mas o que devo fazer? É melhor que você trate de purificar-se, bem como consertar a sua vida e adequá-la aos padrões bíblicos. Viver segundo os conceitos morais de Deus. Seja uma pessoa de oração, ande sempre em espírito. Gálatas 5:16-17. Andai em espírito e jamais cumprirá os desejos da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne,
e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Faça isso para que você seja encontrado digno de escapar do que está por acontecer na face da terra. Depois que os servos fiéis subirem, aqueles que não se prepararem vão perder o arrebatamento. Então você diz: não me diga uma coisa dessas. Não sou eu que digo, mas a Bíblia que diz. Portanto, em caso de você não subir no arrebatamento, tenha essa gravação em suas mãos. Ela lhe ajudará tremendamente. Mas melhor, muito melhor que isso, não seja displicente de ficar no arrebatamento. Certifique que sua vida está em ordem com Deus. Se você não subir, certamente estará inserido no pior problema que o mundo já viu e viveu. Jesus disse que não tiveram dias como estes e não haverá no futuro dias iguais, com tamanha tribulação. Nunca houve dias tão terríveis, tão agonizantes, como estes que estão por vir sobre a terra. Mateus 24, 21. Por que haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá? Portanto, eu não tenho tão grandes boas novas, que poderão confortar você, mas elas podem pelo menos ajudar os que ficarem após o arrebatamento. Se você perder o arrebatamento, lembre-se, há esperança. É isso mesmo. Você não vai ter dias fáceis, mas existe uma esperança. Você vai ficar face a face com o diabo na terra, juntamente com seus anjos demoníacos. O próprio inferno descerá aqui. Mas mesmo assim eu te digo, há uma esperança. Você vai passar por todo tipo de problemas nunca antes existentes na terra. Mas novamente eu digo, há esperança. Você vai ver todas as cidades destruídas pelos terremotos, mas eu digo, há esperança. Mas você clamará na alma: meu Deus, como pode depois de tudo isso existir esperança? Mas eu te digo, Deus é tão poderoso que Ele deixou alguma coisa para que você se agarre nela. Ele não é do tipo de Deus que deixa você sem nenhum socorro. Mesmo no tempo de tantas trevas, Ele é muito bondoso. Com pragas destruindo os homens por todos os lugares, Deus disse: há esperança. É verdade, mas vai custar a sua vida. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. Todos os que se converterem após o arrebatamento irão morrer. Morte física. O anticristo vai matá-los. Mas é preferível morrer fisicamente a ser atormentado eternamente no inferno. Sim, isso é terrível, é doloroso. Mas eu preciso falar. Eu não quero estar aqui na terra durante o período da grande tribulação. Será pior que o comunismo. Será pior que o islamismo e toda e qualquer forma de imposição posta juntas. Será pior que qualquer perseguição. Não existe palavra para descrever tamanha tribulação. Mas eu digo, há esperança. E nessa altura você diz: meu Deus, que tipo de esperança é essa? E eu te digo que é a esperança eterna. Deus nos oferece vida eterna, e mesmo durante esse período de escuridão, Ele também oferecerá a mesma vida eterna. Você entende agora porque Deus quer que você esteja incluído no arrebatamento? É para livrar você de passar por dias tão monstruosos. Ore para que você seja encontrado digno de escapar desse tempo tão mau. Então, se aproximando dias que neste planeta homens e mulheres irão enfrentar o próprio Satanás encarnado. Deus não deseja isso para nenhum ser humano. Mas alguns vão enfrentar Satanás em carne. Mas eu agradeço a Deus por fazer parte dos que têm conhecimento dos fatos. Aleluia! Pois Ele nos preparou e nos advertiu disto. E louvado seja Ele, pois muitos dos que me ouvem não terão que ver Satanás em carne. Mas ainda digo, obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor dá esperança para aqueles que verão tudo isso. Se você ficar fora do arrebatamento, entenda desde já que tremendas mudanças vão tomar lugar em toda a face da terra. Entenda que este período de drásticas mudanças será apenas de 7 anos, mas será o inferno aqui. E também entenda que por causa das mudanças, o diabo está na terra agora, agindo mais rápido do que nunca, sabendo que o seu tempo é curtíssimo. Então aqui vai o meu conselho a respeito de algumas coisas que você deve fazer. Se você quiser se preparar, leve a sério este conselho. A primeira coisa que você deve fazer é entender que a sua fé em Cristo não basta
para te garantir a vida eterna. Você tem que viver uma vida em santidade, não importando o quanto isto lhe custar. Pois se você não conseguir subir no arrebatamento, para conseguir a vida eterna, terá que pagar com a sua própria vida. Você será torturado de formas sobre-humanas, mas será a única forma de livrar a sua vida da condenação eterna. Se você perder o arrebatamento, fique certo que os governantes deste mundo vão mentir a respeito do que aconteceu, distraindo você. Para os que estão ouvindo esta gravação, eu digo: eu quero ter subido e espero que não me encontre mais aqui. Mas essa gravação ficará, e os que ficarem poderão ouvir essa gravação. Os jornais do mundo inteiro dirão que milhares de pessoas desapareceram, e os governos dirão que foram seres extraterrestres que os raptaram. Mas ao ouvir essa gravação, você saberá que tudo isso é mentira. Que a verdadeira razão do desaparecimento de tantas pessoas é porque Cristo as levou para si. E aqui você ficou e pensa constantemente: ó meu Deus! E novamente você questiona o desaparecimento de tantas pessoas. E você diz: eu fui à igreja hoje e muitos não estavam lá. Apenas algumas pessoas que, como eu, estão tentando entender o que aconteceu. Então não hesite mais. Busque a palavra de Deus. E você pergunta: mas por quê? Como isso pode me ajudar? E eu te digo: foi uma vida de oração e dedicação e cumprimento da palavra de Deus que levou os cristãos fiéis para a glória. Sim, não terão que passar pelo que você passará caso fique no arrebatamento. Pode ser que você seja morto por causa de uma oração. Pode ser que seja morto por aceitar a Cristo. Mas é preferível morrer que ser atormentado eternamente no inferno. A segunda coisa que você deve fazer é agarrar a primeira Bíblia que encontrar e guardar num lugar muitíssimo seguro, porque depois do arrebatamento o anticristo vai certificar que todas as Bíblias foram eliminadas da face da terra, para que todo aquele que ficou não tenha a chance da vida eterna, sem poder optar por outra coisa neste período de tribulação. Como o diabo poderá mentir para o mundo se a Bíblia estiver ao alcance para mostrar a verdade? Ele vai destruir a palavra. Então o que você deve fazer é apoderar-se de todas as Bíblias que encontrar e distribuí-las àqueles que você sabe que, como você, estão à procura da verdade. A terceira coisa que você deve fazer não é muito agradável. Se você perder o arrebatamento, vai ver isso acontecer. Apocalipse 6:9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por causa do amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Este versículo deixa claro que depois do arrebatamento, muitos vão se decidir por Cristo e proclamar a palavra de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas serão mortas por isso. Então aqui vai mais um conselho. Tenha muito cuidado, não permitindo que pessoas que você não conheça entrem em sua casa. Atente bem para aquelas que vierem em nome de Cristo. Tenha cuidado com aqueles que serão enviados pelo anticristo a fim de espiar o seu estilo de vida, porque isso pode findar com a sua vida, pois você deve prolongar o seu tempo de vida para proclamar a palavra ao maior número de pessoas possíveis. Vigiai, pois, orando a todo tempo, para que possa escapar de todas essas coisas que irão acontecer. Ore em todo o tempo. Isso significa que orar só de vez em quando é muito perigoso em nossos dias. Não ore só ocasionalmente, pois se você não orar em todo o tempo, pode ser que você não suba. Então Jesus disse, em Lucas 21:36, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Meu Deus! Ele disse que você tem que ser encontrado digno para escapar de todas essas coisas. Quais são essas coisas? Estão relatadas em Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 26. E haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade por causa dos bramidos do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. O Senhor falou que dias que sobrevirão à raça humana, como jamais houve igual.
O Senhor falou que dias tão horrorosos, os quais estão descritos em Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 22. Quando virdes, cercada de exércitos, saberei então é chegada a sua devastação. Então, os que estiver na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O Senhor disse que serão dias de vingança. Gemerão por causa deles. As mulheres grávidas terão um tempo muito difícil, como diz em Lucas 21, 23. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Todos vocês sabem que o livro do Apocalipse nos fala dos 7 selos de julgamento, 7 trombetas de julgamento e 7 taças de julgamento. Julgamento tão terrível que só de lê-los nos faz estremecer. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21, que explica mais sobre os acontecimentos depois do arrebatamento e diz assim: Vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e fecha a tua porta sobre ti e esconda-te, só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Por quê? Porque neste período Deus se vingará dos moradores da terra, conforme já vimos em Lucas capítulo 21. Serão dias de vingança, indignação e aflição, e Deus o está dizendo para aqueles que são seus. Ei, esconda-se, protejam-se da vingança. Que vingança? A vingança que o Senhor derramará sobre a terra para aniquilar os pecadores. Deus se levantará do seu trono para punir a iniquidade dos homens, e esta punição será tão violenta que não haverá mais terra seca com capacidade de sugar o sangue das vítimas, e também não haverá sepultura suficiente para os mortos. Então você me diz: eu não gosto de conversar sobre esse julgamento e nem mesmo de ouvi-lo. Bem, meu querido, você quer que eu fale sobre a Bíblia? Eu admito que essa mensagem não é fácil. Eu admito que não sou exatamente o tipo de pessoa que tem o prazer numa conversa sobre vingança e aflição, pois é muito melhor lidar com o amor, a graça e a misericórdia. Mas não se esqueçam, o tempo da graça está chegando ao fim. A graça de Deus sobre a humanidade está a ponto de ser mudada. E você diz: eu não gosto disso. Eu sempre pensei que Deus era um Deus de misericórdia, e que sua misericórdia duraria para sempre. Sim, Deus é misericordioso para aqueles que o temem e o buscam, mas a sua mão está contra todos aqueles que o aborrecem, porque nós somente recebemos graça por fé, andando em obediência e comprometimento sério com Deus e sua palavra. De outra forma, seremos punidos. Deus não é um fraco. Ele é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. A sua justiça é tão perfeita quanto o seu amor. E a Bíblia continua dizendo que logo após o arrebatamento, logo depois que os servos fiéis subirem, dias de terrível julgamento virá sobre a raça humana. Jesus descreve como aflição e vingança. E Isaías descreve como dias de indignação. Bem, você não vai estar aqui. Isto é, se você for um servo fiel, se você é constante em oração, se você é comprometido com Deus, mas se você não é, com certeza ficará para trás. Quantos pensam que Deus é um homem de negócio? E quantos negociam com ele? Acham que na verdade Deus não requer tanto assim de nós, mas o que ele diz é: siga-me e pague o preço. Francamente, eu prefiro obedecer ao Senhor e pagar um preço que não é tão pesado agora, pois a sua palavra diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Porém, você pode perceber que existe um jugo e um fardo. Mas se você ama a Deus, não é um pesar obedecê-lo, mas sim uma alegria. Melhor obedecer a Deus do que o diabo. O diabo é um mestre cruel e Deus é graça e justiça. Ouça, eu não quero estar em nenhum outro lugar, mas tão somente com ele. Quando os servos fiéis subirem, imagina que o choque será para a pessoa que foi avisada sobre o arrebatamento
e sempre dizer: ah, você está doido, isso é coisa de fanático, Deus é amor e no céu tem lugar para todos. E essa pessoa persistir e não acreditar que Jesus está voltando e que é preciso se preparar, os profetas falaram a respeito e está quase acontecendo. Aí essa pessoa diz: não, você está enganado. Em um dia, de repente, ela se encontra sozinha, a procurar por pessoas de seu convívio, mas não encontra. Nunca mais irá vê-las. Aí ela pensa: pode ser que estejam na cozinha, ou saíram para algum lugar. Mais tarde vou encontrá-las. Mas elas não aparecerem, e então, através do noticiário, ela descobre que milhares desapareceram e que os seus parentes também desapareceram. Você não acha que neste caso essa pessoa vai querer saber o que aconteceu com seus parentes? Você não acha que essa mensagem pode ajudar alguém a encontrar o reino de Deus? Pregadores, ministros do Evangelho, se vocês estão ouvindo essa gravação, aonde estiverem, preparem seus rebanhos e suas famílias. Avisem as pessoas, mesmo que elas rejeitem a sua palavra. Vocês não terão nada a perder. Mas pode ser que suas almas sejam ganhas. Pode ser que elas até desprezem, mas um dia irão agradecer. Eu volto a repetir. Se você for aquele que perdeu o arrebatamento, lembre-se que há esperança, por pior que sejam os dias. Porque a misericórdia de Deus não será completamente removida da terra. Deus não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia declara em Apocalipse 6:4: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Desta forma, a primeira coisa que vai acontecer é uma grande destruição da raça humana. 7 selos serão abertos, e trarão a destruição a 1/3 da humanidade. E isto é somente a primeira parte da grande tribulação. Os 7 anos serão compostos de 2 períodos, 3 anos e meio, e os últimos 3 anos e meio compõem a grande tribulação. Se você saberá que neste período começou exatamente quando os servos fiéis subirem, dá-se então a grande tribulação, quando o anticristo invadir Jerusalém. A partir deste momento você vai ver desastres terríveis, 1/3 da água será contaminada, bem como 1/3 de toda a comida. Guerras nucleares estarão acontecendo e 1/3 da humanidade estará morta. E o mundo estará semi-destruído por causa da vingança de Deus. E ao ouvir isso, você pergunta: pode alguém em meio a tudo isso ainda ser salvo e alcançar a vida eterna? Sim. É por isso que eu digo que ainda há esperança. Lembre-se, alguns dos seus conhecidos subiram no arrebatamento, mas aqueles que ficarem ainda terão uma chance de se encontrar com eles. A única diferença é que certamente pagará pela sua fé em Jesus Cristo, com a sua própria vida. E os que subirem no arrebatamento ou morreram em Cristo antes não tiveram que fazer isso. É preferível morrer fisicamente que passar a eternidade no inferno. Apocalipse 20, versículo 4 relata: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como a palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, sobre as almas dos decapitados. Estas almas serão decapitadas por causa do testemunho de Jesus e por causa da sua palavra. Tantos quantos não adorarão a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, serão decapitados. Perderão a vida para ganhar a vida eterna. Eles serão os vitoriosos. Mas como pode ser chamados de vitoriosos se serão decapitados? Serão vitoriosos porque não permitiram a marca, o número em seus corpos, e não adoraram a besta. Vitoriosos porque não se prostraram à imagem do anticristo. Desta forma, serão vitoriosos. Aleluia. Porque eles não negaram a Jesus, mesmo ante a certeza da morte pelo exército do anticristo. Eu volto a repetir, porque isto é muito importante. Logo depois do arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer é que o governante do mundo vai mentir sobre a subida dos santos. Ele vai dizer que os cristãos foram capturados por uma força maior
E o anticristo vai honrar esta força maior. E será então implantada uma nova religião, a qual, desde os dias de hoje, a nova era já tem divulgado. Naqueles dias vai se ouvir em todo lugar sobre essa religião. Essa religião ensina, desde já, através da nova era, que os cristãos vão se opor a este ensino, e como punição, vão ser removidos da face da terra. Eles vão ensinar essa mentira. E não se esqueça que o anticristo é a encarnação de Satanás, o próprio Satanás em carne. E por favor, entenda que naqueles dias Satanás será lançado fora do segundo céu, e todos os seus demônios juntamente com ele. E este mundo ficará possesso de demônios. Por favor, entendam que estarão vivendo dias na história, os piores dias, aos quais não se comparam dias passados, porque são dias de vingança, dias que espíritos malignos correrão livremente na terra. O Espírito Santo e a sua influência serão tirados juntamente com os santos no arrebatamento. Se não fosse pela pessoa do Espírito Santo, hoje todos já estaríamos destruídos por Satanás. Mas o Espírito Santo é a parede entre o corpo de Cristo e Satanás. Ele não pode tocar nos servos fiéis. 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz: aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e não peca, e o maligno não lhe toca. Mas naqueles dias esta parede será tirada. Hoje vivemos nos dias de Pentecostes, já por mais de 2000 anos, ou seja, o Espírito Santo continua sendo derramado. Antes, o Espírito Santo vinha apenas sobre alguns indivíduos. Depois, sua influência estava sobre a raça humana. Hoje podemos sentir a sua presença, mas durante a grande tribulação, os únicos que vão sentir a sua presença são aqueles que receberam a Cristo, e eles somente sentirão isto no interior de seus corações. O poder convencedor do Espírito Santo será tirado da face da terra. Sabia que os mesmos fariseus que crucificaram Jesus foram convencidos pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes e mais adiante foram salvos. Você sabia que o próprio Jesus em carne não andou no período de bênção que nós andamos hoje? Porque hoje nós temos o poder do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Mas nos dias da grande tribulação, será como nos dias da velha aliança. O Espírito Santo estará sobre alguns indivíduos, mas não mais sobre a face da terra. Esta é a razão porque Satanás estará livre para agir. E deixe-me lhe dizer uma coisa, que naqueles dias haverá mais bruxos vivos do que jamais se contou na história. Mais ações demoníacas que já se ouviu na história. Eu posso dizer, com certeza, que todo incrédulo naqueles dias que receber a marca da besta será completamente possuído por espíritos malignos. Todos os incrédulos que aceitar a marca da besta estará vendendo a sua alma para o diabo, e ele será um satanista. A igreja de Satanás naqueles dias sofrerá um grande reavivamento, porque os servos fiéis de Cristo já se foram, e a influência do Espírito Santo já se foi também. Este será um mundo controlado por Satanás, com uma minoria de cristãos que estarão sempre fugindo, escondendo-se por causa da palavra de Deus. E é por isso que Jesus diz: se você for encontrado digno, escapará dessas coisas. Hoje nós somos os vitoriosos no mundo. Porém, na grande tribulação, Satanás vai matar os cristãos. Ele, tão somente ele, será o grande chefe, o dono de toda a situação. A Bíblia diz que em um curto período de tempo, o anticristo vai vencer os santos. Está registrado no livro de Daniel. Serão dias que Satanás será livre para fazer o que quiser por curto espaço de tempo. Com tudo isso, eu continuo dizendo que ainda haverá esperança. Por quê? Porque ainda haverá salvação. Lembre-se que muitas mudanças acontecerão logo em seguida ao arrebatamento. Firme-se na fé em Jesus. Agarre-se a uma Bíblia. Encontre uma rapidamente, porque em pouquíssimo tempo o anticristo e seu exército vão destruí-las, e a palavra do Deus vivo não será encontrada em lugar algum. Serão dias de trevas, serão dias de vingança, trevas e terríveis destruições. Volto a repetir que não haverá nenhum justo sobre a face da terra,
E é por isso que estamos deixando essa gravação. Pois um dia pessoas vão sentir alívio, alegria e regozijo de ter essa gravação nas mãos. Pois jamais ouvirão do anticristo o que está gravado aqui. Pois ele pode até encontrar a Bíblia e destruí-la, mas essa gravação não causará suspeita. E saibam que eu estou produzindo essa gravação para ludibriar o diabo no meio do seu próprio jogo. Sugiro que encontre um lugar seguro para essa gravação. Estude o livro de Daniel, Apocalipse, o capítulo 24 de Mateus e o capítulo 21 de Lucas, e fiquem familiarizados com estes livros. Leia-os atentamente, porque eles vão instruir no que fazer durante a tribulação. Orem constantemente, pois vai precisar do poder de Deus muito mais, bem mais, do que os que subiram no arrebatamento. Lembre-se que antes do arrebatamento, que nos dias que estava sendo feita essa gravação, o Espírito Santo ainda estava na terra, e a influência estava em todas as pessoas. Porém, quando o arrebatamento vier, o Espírito Santo, bem como sua influência, serão tirados da terra. Mas ainda assim posso lhe dar uma esperança. Haverá um meio de relacionar-se com o Espírito Santo, pois ele estará na terra, do mesmo jeito que estava e operava nos dias de Moisés. Ele vinha somente sobre alguns indivíduos. Hoje podemos sentir a sua presença em todos os lugares, mas depois do arrebatamento, ele vai deixar a terra e sua influência não mais atuará na raça humana, mas somente virá sobre aqueles que, por sua fé, receberem a Jesus Cristo. Você entendeu isso? Ele veio sobre Moisés, Elias, Davi, Salomão, Sansão, Jonas, Ezequiel e Oséias. Ele veio sobre indivíduos que creram em Deus, aqueles que aceitaram e viveram sobre a lei de Deus. Nos dias de Jesus, o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo veio sobre Maria, sobre os apóstolos, sobre os discípulos e em tantos quantos os receberam. Hoje, porém, sua influência não está somente sobre os cristãos, mas também sobre os incrédulos, convencendo de seus pecados. Na subida do povo de Deus, porém, ele também subirá, mas ficará atento a todos os que receberem a Jesus, para então, como na velha aliança, descer sobre eles. Por isso haverá esperança. O Espírito Santo não estará completamente ausente. Ele estará ausente no que diz respeito à sua influência, mas ele descerá sobre indivíduos, glória a Deus. Ele estará com os santos naquele período, pois aquele que ficar, saiba que ele virá sobre todos os que aceitarem a Cristo. Portanto, ore constantemente, porque hoje, quando oramos, podemos sentir a presença de Deus. Quando oramos, ele enche as nossas vidas de sua glória. Mas quando essa influência for tirada, aquele que orar não vai sentir a sua presença. Terá que se convencer mesmo não sentindo nada. O único jeito de sentir a sua presença é no mais interior do seu espírito. Sabia que durante a tribulação ninguém será curado fisicamente? Porque o poder do Espírito Santo não estará operando como hoje. Naqueles dias, os anjos do céu não serão liberados para proteger os cristãos como fazem hoje. O anticristo os matará. Mas eu repito, mesmo sendo aqueles dias os mais terríveis para o mundo e para aqueles que serão salvos através das suas mortes, suas almas serão resgatadas. E é por isso que eu estou gravando essa mensagem. Pois Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 18. Aqueles que estão aqui antes do arrebatamento e aqueles que estarão aqui depois do arrebatamento. Os que estão aqui hoje podem manusear suas Bíblias livremente, mas aqueles que estarão depois do arrebatamento não poderão usar suas Bíblias livremente. Então a leve para o seu lugar secreto e examine Apocalipse 18, versículo 4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, e para que não participe nas suas pragas. Este versículo lhe adverte a não ser participante das coisas que estarão acontecendo após o arrebatamento. Deus terá um povo no período da grande tribulação, e eles serão chamados os santos da tribulação, e Deus
pede que eles não se misturem para que não sofram as consequências das pragas que virão. Eis aqui uma promessa maravilhosa. A Bíblia diz que no tempo da grande tribulação Deus vai proteger os salvos, não permitindo que eles sejam atingidos pelas pragas se eles deixarem a Babilônia. Babilônia é o símbolo de toda e qualquer mistura com o mundo pagão e seus costumes. Neste caso, vai aqui outra vez o que antemãos, que todos aqueles que estiverem na terra nos dias maus, não se deixe de ser influenciado sob nenhuma condição ou circunstância, não abrace a falsa religião satânica. Não expresse nenhuma, mas nenhuma forma de simpatia ou culto ao anticristo. Porque Deus disse, essa religião é falsa, enganosa, sai dela, povo meu. Saiba que durante a grande tribulação não terá opção de reunir na igreja para ouvir ou escutar a palavra de Deus. O anticristo não permitirá nenhuma forma de culto a Deus, muito menos uma reunião de cristão. Portanto, o único jeito de buscar e adorar a Deus com os outros santos é em secreto, ou em lugares ocultos, ou em casas muito escondidas. Haverá naqueles dias muitas igrejas abertas em todo o planeta, mas igrejas que foram tomadas pelo anticristo e usadas para cultuá-lo. Se você perder o arrebatamento, compartilhe essa gravação. Se possível, reproduza. Encontre outros cristãos e fortaleça-se, e não aceite a religião mundial que estará sendo praticada. Agora vamos para Apocalipse 14. O versículo 9 diz: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão. Meu Deus, eu preciso transmitir isso de forma bem clara. Sob nenhuma circunstância, de nenhum tamanho ou forma, caso tenha ficado no arrebatamento, poderá permitir a marca da besta em seu corpo. Ouça atentamente. Deus avisa em sua palavra: se qualquer homem ou mulher que adorar a besta ou a sua imagem e receber a sua marca, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Beberá do cálice de sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então eu volto a lhe avisar: não cultue a besta, nem a sua imagem, nem permita nenhuma marca em seu corpo. Senão as mãos de Deus pesarão sobre a sua vida, e você nunca, jamais entrará no reino dos céus, mas passará toda a eternidade no inferno. Deus deixou isso muito claro em sua palavra, e para os que vão ficar, os governantes vão dizer que sem a marca estarão desobedecendo a lei e não poderão comprar ou vender qualquer coisa, e só lhe restam morrer. Pois aceitam meu conselho. Não recebam a marca na testa ou na mão. É melhor desfalecer e, se preciso for, morrer, mas jamais aceite a marca. É melhor ser fisicamente morto do que perecer no inferno pela eternidade. Não, este não é um recado fácil, eu sei. Não serão dias fáceis, e é por isso que eu estou advertindo agora, quando ainda há tempo para se arrepender. A Bíblia diz que perderá a sua vida para que a qualquer preço salve a sua alma. Esteja preparado para morrer por causa de sua fé. Deixem-me dizer uma coisa. Aqueles que receberam Cristo e viveram segundo a sua palavra antes do arrebatamento não terão que enfrentar esses dias maus e demoníacos, e não vão estar aqui quando a fome reinar na terra e nada for encontrado para comer. Não vão estar aqui quando todas as águas limpas se tornarem envenenadas e não tiver água para beber. Não vão estar aqui quando a guerra nuclear destruir 1/3 da humanidade. Não vão estar aqui quando o sol se aquecer 7 vezes mais. Não vão estar aqui quando tumores cancerosos atingir todo ser humano que receber a marca da besta. Não vão estar aqui quando os terremotos sacudir toda a terra. Então nenhuma cidade será deixada de pés. Os santos não estarão aqui quando as estrelas do céu caírem na terra destruindo tudo. Isto é apenas um pouquinho do julgamento de Deus. Mas aos que forem mortos
em uma das situações mencionadas e tiverem recebido a Jesus Cristo, então o céu será deles também. Mas aos que não tiverem recebido a Jesus, não só passarão por todos esses sofrimentos, mas também estarão eternamente separados de Deus. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali passará a eternidade com Satanás e todos os seus demônios. Que coisa terrível! Eu não quero isso para ninguém. Então, para Apocalipse 13, 15 e 18, que diz: foi-lhe concedido também lhe dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita, ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. A Bíblia testifica que naqueles dias, alguns não vão se prostrar diante do anticristo, e terão que dar suas vidas em troca. Por isso eu creio que aquele que ouvir essa gravação poderá escapar de toda essa situação. Aceite o meu conselho. Não adore ou cultue a imagem da besta. Melhor morrer fisicamente do que ser lançado por Deus no lago do fogo e enxofre. Também no mesmo livro de Apocalipse 20:4 diz: e vi tronos, e assentados sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e a sua imagem, e não receberam o sinal na testa ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aleluia! Portanto vai haver joelhos que não se dobrarão. Em Apocalipse 15:2 diz: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também com os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. A todos que me ouvem, saibam, muitos joelhos não se dobrarão, muitos se salvarão e permanecerão fiéis. Aleluia! Vamos ver em 1 Tessalonicenses 4:15 a 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Relembrando, aqueles que estão ouvindo essa gravação, eu estou ensinando a respeito do que fazer caso perder o arrebatamento. Este é um assunto que eu não sei quantos já pregaram antes, mas eu lhe digo honestamente que deve ser pregado, porque a Bíblia deixa claro que o arrebatamento é um fato, crendo você ou não. Nada pode mudar essa verdade. O arrebatamento irá acontecer. Em um instante podemos estar tomando o café da manhã e no outro segundo estar face a face com Jesus. Ou pode ser que estejamos pregando pela última vez, não sabendo que é a última pregação. Alguns podem estar profetizando e de repente encontrar-se face a face com Jesus. Esperamos este acontecimento para muito breve, e você está esperando? Está preparado? Temos que estar sempre em alerta, pois isto é um fato. Atos 1:9 ao 11. Tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir. Também Jesus disse: vou preparar-lhes lugar e voltarei para buscar-lhe.
Até mesmo os profetas falaram do arrebatamento, bem como Moisés, quando ele declarou que o cetro não se apartará de Judá. Isaías falou sobre o arrebatamento e Ezequiel também. A Bíblia declara e afirma sobre isso. Portanto, é um fato, é uma realidade, e aquele que não acreditar terá o maior choque de sua vida quando isso acontecer. Alguém pode dizer: então por que está nos ensinando o que fazer depois do arrebatamento, se a gente não subir? Quem vai ficar? Será que vai ficar alguém? Sim, eu me baseio muito no que as Escrituras declaram. A primeira afirmativa está em Lucas 21:36, que diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Caso perca o arrebatamento, devem orar sem cessar. Vão precisar do poder de Deus como nunca antes foi necessário na terra. Fiquem também familiarizados com a palavra de Deus. Não se esqueçam do que leram em Apocalipse e Daniel, para saberem o que podem e o que não podem fazer. Novamente, eu advirto sobre Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Não se una a nenhuma igreja nesses dias. Sob nenhuma circunstância faça parte da igreja que o anticristo vai honrar. Em nenhuma hipótese receba a marca dele. Lembre-se de Apocalipse 14:9 ao 13, onde a Bíblia declara que se receber a marca da besta, será atormentado eternamente. Mas se for perseverante e guardar a fé em Jesus, será coroado com a coroa da vida. Esteja preparado para morrer por causa de sua fé. Todos os que ficarem serão avisados. De quem não receber a marca da besta, estará fora da lei. O anticristo vai deixar bem claro que os que não obedeceram serão mortos, e desde já fique sabendo que sem a marca não poderá comprar nem vender. Portanto, não poderá comer, nem beber ou fazer qualquer tipo de negócio. Eu estou lhe preparando para passar o pior período de sua vida. E você diz: isto não é uma mensagem positiva. Eu não disse que pregaria uma mensagem positiva. Eu estou aqui para pregar uma mensagem que salve a sua vida e não o seu corpo. Aos que estão vivos antes do arrebatamento, que tenham certeza que suas vidas estejam dignas, a fim de não passarem por tudo isso. Preparem-se para morrer por sua fé. Não é uma história bonita, mas é o único jeito de manter-se fiel naqueles dias. Apocalipse 13:15 diz que ao anticristo foi dado o poder para dar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos que não adorassem a sua imagem. Para nós hoje não é muito compreensível que uma imagem fale, mas aos que ficarem para trás no arrebatamento, esses presenciarão este fato. Hoje a mídia já está preparando a humanidade para estes acontecimentos. As companhias de TV a cabo, as redes de TV, já podem captar imagens dentro de nossas casas, através dos aparelhos de TV. Os aparelhos mais modernos têm um dispositivo chamado Fish Eye, olho de peixe. Este tem como função regular ou ajustar o brilho da imagem do aparelho. Se o ambiente estiver escuro, ele dá à imagem um pouco mais de luz. E se o ambiente estiver claro, ele ajusta o brilho adequadamente e automaticamente. Porém, esse dispositivo é também uma câmera. Qualquer cientista, hoje, que conhece bem sobre o mecanismo de aparelho de TV, vai afirmar essa verdade. Sob a presidência de Jimmy Carter, eles fizeram uma experiência em 2 cidades, uma do Canadá e outra nos Estados Unidos. E todas as companhias de TV a cabo e as emissoras de TV puderam captar imagens através desse dispositivo. Viram as pessoas no interior de suas casas, assistindo televisão. Portanto, caso tenha TV a cabo em suas casas e um aparelho de TV com esse dispositivo, então tudo está conectado. Este pequeno dispositivo não somente pode captar imagem dentro de sua casa, como também pode captar sons. Pode ser ouvido por terceiros, mesmo que o seu aparelho esteja desligado. Entenda agora como é que o anticristo vai saber que as pessoas o adoram ou não.
As emissoras de TV serão os seus olhos, e quando a sua imagem aparecer no visor do aparelho, todos terão que se prostrar. E os que não o fizerem serão denunciados ao exército do anticristo, para que os matem. Então, por isso, eu aconselho a todos que perderem o arrebatamento, que destruam suas TVs. É exatamente isso. Deixe-me lhes perguntar uma coisa. Vocês não gostariam de ser avisados? Portanto, se perder o arrebatamento, destruam os seus televisores. E se for forçado a ter uma TV pelo anticristo, porque pode ser que ele faça isso, quem sabe até mesmo através de uma lei, tenha cuidado com os canais de TV a cabo e em nenhuma circunstância se dobre a imagem da besta. É melhor morrer do que perder Jesus para sempre. Ouça, todo tipo de pressão será lançado sobre os que estiverem naqueles dias, para receberem a marca. Preparem-se para o maior e mais intensa fome que o mundo já viu, pois será naqueles dias. Em Apocalipse 6, 5 a 8, a Bíblia declara que fome terrível virá sobre a terra. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Você que está me ouvindo agora, a fome será tão grande que a 4ª parte da raça humana será morta, bem como pela espada, pela fome e pelas feras da terra. A fome será tão grande que os seres humanos matarão uns aos outros. A fome será tão grande que as enfermidades e as epidemias aumentarão. A fome será tão grande que os animais, na sua ânsia de comer, atacarão os seres humanos para se alimentar. Imagine-se caminhando nas ruas e os cachorros avançando em você para terem suas próprias refeições. Haverá fome, fome intensa. Leve a sério o meu conselho. Reserve comida e água, caso você não suba no arrebatamento, porque as guerras nucleares vão contaminar as águas do mundo inteiro. Tenha cuidado de esconder a comida e água não contaminada em lugar bem seguro, pois antes do arrebatamento teremos tudo de sobra. Depois haverá terrível fome. O pão terá mais valor do que o ouro. Por isso, siga o meu conselho caso você não suba no arrebatamento. Guarde água e comida. A Bíblia diz que as águas ficarão envenenadas, como está escrito em Apocalipse 8:11. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morrerão por causa das águas, porque se tornaram amargas. Mesmo nos dias de hoje, já se ouviu sobre a destruição e contaminação dos rios por todo o mundo. Eu também aconselho aos que ficarem na grande tribulação que se mudem das cidades, indo para o campo, porque a Bíblia diz que as cidades serão destruídas pelas guerras nucleares e por terremotos. A Bíblia diz que coisas cairão do céu e destruirão a raça humana. Mas vou lhe dizer uma coisa. Isto não é fácil de dizer, mas eu tenho que dizer. Caso fique no arrebatamento, você tem que permanecer firme na fé em Cristo, mesmo sabendo que será morto. E quanto mais cedo morrer, será melhor. Será melhor porque terá que passar por menos sofrimento. Caso esteja ouvindo essa gravação depois do arrebatamento em lugar seguro e secreto, leia o livro de Apocalipse, os capítulos 13, 15 e 20, e aprenda as instruções da palavra de Deus, para ficar preparado, pois ela diz que muitos serão decapitados pelo amor a Jesus. Então me pergunto o que fazer. Se não pode comprar comida, uma vez que não permitiu a marca da besta em seu corpo, o que fazer então? Com certeza irá morrer. E eu te digo, quanto mais cedo, melhor. Preste muita atenção.
Se não subir no arrebatamento, tenha muito cuidado. Um dos maiores problemas naqueles dias será o engano causado pelo anticristo. Através dos milagres, muitos irão adorá-lo, porque vão dizer que ninguém é como ele. Ele será o homem mais gentil da história, e eu posso dizer que ele será a pessoa mais amável que já se viu. Ele será atencioso, caloroso, aquele que vai abraçar as crianças com lágrimas nos olhos. Mas lembre-se, ele é o enganador. Milagres acontecerão através do seu falso profeta. E aqui eu adiciono uma informação bíblica. O falso profeta será um ministro da religião. A Bíblia diz que ele vai enganar o mundo inteiro com sinais e maravilhas. Apocalipse 19:20. A besta foi presa. Com ela, o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Caso tenha ficado no arrebatamento, não creia nesses milagres, pois grande pressão estará sobre todos que receberam o anticristo como enviado de Deus. Um outro conselho lhe dou: memorize versículos das Escrituras que poderão consolar, porque o anticristo, o seu exército e seus seguidores tentarão se passar por seus amigos, para poder descobrir a sua Bíblia e aí tomá-la de você. Porque todas as Bíblias serão destruídas. Será pior que a Albânia, pior que o comunismo russo. Não se encontrará uma Bíblia sequer. Portanto, depois do arrebatamento é melhor decorar o máximo possível da palavra de Deus, especialmente textos relacionados ao arrebatamento. Esteja preparado para ser traído pelas pessoas que você mais considera. E eu lhe aconselho, durante a grande tribulação, não confie em ninguém. Ore, pedindo que Deus lhe direcione somente pessoas realmente comprometidas com Cristo. O temor será constante, porque qualquer que conhecer a Cristo vai querer conversar sobre isso, porque significa vida, ou seja, vida ou morte. Eu creio que Deus vai ajudar naqueles dias a encontrar outras pessoas comprometidas com Cristo para juntos se fortalecerem em secreto. Mas preparem-se para ser preso, odiado, perseguido, torturado, espancado e morto. Mas seja qual for o preço, não desista da fé em Cristo. Porque é melhor ser espancado, odiado e morto do que ser atormentado eternamente do inferno. Eu já falei antes que o poder satânico será terrível. Então, caso você não suba no arrebatamento, prepare-se para enfrentar Satanás face a face. Como seria maravilhoso se todos os cristãos subissem naquele dia, para que muitos não precisassem enfrentar a grande tribulação. Mas aos que tiverem que enfrentar, pelo menos queremos ajudá-los a enfrentar com coragem, a encontrar Jesus naquela circunstância tão negra da história. É por isso que fizemos essa gravação. Eu sei que essa mensagem é pesada, mas não tem jeito de aliviá-los de outra forma. Não tem jeito de fazer deste tema um sermão agradável, mas eu tenho que lhes falar a verdade. Deixe-me conversar bem aberto. Estou fazendo essa gravação não porque tenho conhecimento do futuro, mas estou fazendo em obediência a Deus. Pois com certeza, Ele sim tem conhecimento do futuro e sabe que muitas pessoas precisarão se fortalecer através dessa gravação. Caso você não tenha certeza e convicção que subirá no arrebatamento, mesmo assim, deixe essa gravação ao alcance de outras pessoas que não poderão ter a mesma oportunidade, pois assim você dará a alguém a oportunidade de se salvar, mesmo após o arrebatamento. Através dessa gravação, o Senhor está nos advertindo para que possamos pôr a nossa vida em ordem, pois Ele está às portas e em breve voltará. Aleluia! Nunca na história tivemos dias como os que estamos tendo agora. Isto é, antes do arrebatamento. No momento em que esta gravação está sendo feita, a Terra está se enchendo de maldade, violência. A humanidade está se destruindo. As estações do ano e o tempo estão sendo afetados. A natureza em si está se modificando. A aparência do mundo está mudando. A Bíblia declara sobre esses dias: eu não sei o dia nem a hora em que o arrebatamento irá acontecer,
porém sei que ele vai acontecer, pois está escrito na Bíblia, tanto que o arrebatamento vai acontecer, como o que vai acontecer após o arrebatamento. Sendo assim, a todos que ouvem essa gravação antes do arrebatamento, você tem uma oportunidade de se preparar para esse dia. E caso esteja ouvindo essa gravação após o arrebatamento, você terá a chance de alcançar a vida eterna com Deus, mesmo que custe a própria vida. Gostaria neste momento que você repetisse comigo essa oração. Senhor, eu reconheço a minha condição de pecador. Eu me achego a Ti para lhe pedir perdão. Que eu me convença hoje acerca de Ti e que eu possa prosseguir nos Seus caminhos. Perdoa-me por estar distante de Ti. Senhor, ajuda-me a viver para Ti. Purifica-me. Ajuda-me a me manter firme na Sua presença. Que eu não venha, mesmo em meio às circunstâncias, desviar-me de Ti. Firma-me em Teus caminhos e em Tua palavra. Que eu possa não ser somente ouvinte, e sim praticante dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. A todos que estiverem ouvindo essa gravação, antes ou depois do arrebatamento, que você possa divulgá-la através de cópias, passando-a a quem possa. Da mesma maneira e forma que você pode ouvi-la, outros também possam ouvi-la e ter a oportunidade de conhecer melhor acerca deste assunto tão polêmico e tão verdadeiro que é o arrebatamento. Se você estiver ouvindo essa mensagem antes do arrebatamento, espero que o Senhor tenha falado com você e que o teu coração tenha se aberto para a palavra e tenha encontrado o caminho certo para se livrar de todas as coisas terríveis que estão por vir. Mas se você estiver ouvindo essa mensagem após o arrebatamento, que o Senhor te fortaleça e te sustente em força e coragem para poder suportar todas as aflições e torturas. Mas te digo, não desista, pois a recompensa é a vida eterna na glória com o nosso glorioso Deus.